Fala pessoal, boa tarde para vocês. Agora dia 5, né? Agora são 17 horas e 17 minutos. E eu queria fazer um breve comentário aqui com vocês sobre o panorama atual das eleições de 2022. E eu queria abrir uma compreensão aqui a respeito de o meu posicionamento a respeito vinculado aos candidatos hoje a presidenciáveis do Brasil. Eu não consigo concordar em tudo que Bolsonaro faz, mas eu não consigo concordar em nada, absolutamente nada que Lula faz. A Bíblia, para mim, é um excelente manual, é uma regra de fé. E muito mais que isso, é um aperfeiçoamento de caráter e integridade, da qual tem me conduzido a me aperfeiçoar todos os dias. Todo mundo sabe que desde, não sei se você sabe, né, na verdade, mas muita gente sabe que depois que houve o pecado de Adão, a gente, seres humanos, viemos com defeitos, certas complicações da qual vamos nos ajustando e nos aperfeiçoando e nos negando, né, em erros para que a gente possa acertar na nossa conduta. E hoje Lula eu encaro como uma pessoa que não tem esse filtro, não tem esse crivo de se analisar, de se corrigir ao ponto de reconhecer seus erros e valorizar o aprendizado decorrente desse erro. Por outro lado, o candidato Jair Bolsonaro, ele permite que, apesar de não concordar com tudo com ele, eu o critique. E eu o critique de maneira severa, como eu não concordo com a postura dele na conduta que ele adotou na Marcha para Jesus. Então, Marcha para Jesus é uma coisa, palanque político é outra. Mas a esquerda e toda a campanha do Lula está criando um monstrinho a qual eles mesmos não sabem o impacto que irão causar sobre eles mesmos. E eu estou falando isso porque, se você analisar todo o histórico do presidente Lula, do ex-presidente Lula, ele já está vinculado a governos de esquerda, a qual consegue regulamentar toda a opinião pública. E eu falo isso porque ele já deixou, o próprio Lula deixou evidente em certas comunicações e certas entrevistas que ele pretende regulamentar a mídia. E isso é muito preocupante, porque eu utilizo as mídias sociais, não só o Facebook, Instagram, como o YouTube também, para disseminar algumas informações que podem contribuir com o crescimento e caráter das pessoas, com o aumento e a ampliação da compreensão a respeito de algumas perspectivas de conduta humana, principalmente se tratando da palavra de Deus. E, dado o histórico do Lula, a gente sabe que ele já deixando evidente que pretende regulamentar as mídias sociais, eu fico preocupado, abrir uma brecha, um precedente aí de que ele vai limitar a nossa comunicação. Então, é impossível hoje não assistir as entrevistas dele e não compreender que esse assunto é extremamente sério. E isso é tão sério que a própria esquerda, quando opinar alguma coisa contra o atual, o ex-presidente Lula, a própria esquerda será limitada. E eu não sei se vocês lembram, mas na época que a Dilma era presidente, houve uma carta ali de certo incômodo feita por Michel Temer. E ele não foi muito bem aceito, não. E ali foi só um princípio de como a esquerda lida com a opinião contrária. Então hoje, o presidente Jair Bolsonaro permite que eu utilize as mídias sociais como um canal para que eu possa criticá-lo, mas também elogiá-lo. Mas eu não tenho certeza a respeito se isso vai ser um caminho que Lula irá permitir que isso aconteça com a gente. Será que a gente vai realmente conseguir criticá-lo ao ponto em que tenha a ampla liberdade de fazer isso? Assim como também a gente pretende elogiar caso ele seja, supondo que ele seja presidente. Será que a gente vai ter essa liberdade? Ele abertamente já deixou claro que não, que pretende regulamentar. E aí o repórter até perguntou assim: mas quando você fala de regulamentação da mídia, isso me preocupa, presidente. Parece um certo comportamento ditatorial. E a resposta dele é muito convincente, né? A resposta é: me ajude. Eu trago essa reflexão aqui porque, mais uma vez, eu não concordo com tudo que Bolsonaro faz. Não concordo com tudo que ele tem de postura, de conduta. Eu não considero ele um conservador, um liberal de exemplo. Ele é uma pessoa que, para mim, tem seus defeitos. Mas ele me permite criticá-lo. Já Lula, quando ele for eleito, eu não tenho certeza disso. A Nicarágua, Cuba, Venezuela, Colômbia, todos os amiguinhos que Lula já teve vínculo, influencia nele um comportamento que será replicado aqui.
a Argentina. Então, amigos, mais uma vez, eu não concordo com tudo que Bolsonaro faz, mas não concordo com nada que Lula adota. E só quem quer negar essa realidade é que consegue considerar ele como uma opção para trazer sustentabilidade para o nosso país. Então fica meu alerta aqui e espero que vocês fiquem de olho nos próximos comentários, porque eu quero trazer mais vídeos como esse, tá? Ótimo dia para vocês, Deus abençoe.